O sol ardia como uma brasa sobre Redstone Creek, quando o desconhecido entrou pela primeira vez na cidade. Ninguém sabia o nome dele. Ninguém perguntou. No faroeste, perguntar o nome de um estranho era uma forma educada de pedir para morrer. O que as pessoas notaram menos e não conseguiram desnotar foi a forma como ele andava. Lento, cadenciado, com os joelhos levemente dobrados e os braços afastados do corpo, como asas de um pássaro prestes a voar. E os 2 Colt 45 presos na cintura, com cabos de marfim amarelado voltados para a frente, gastos pelo uso de uma vida inteira. O homem se chamava Cole Danner, e ele não havia vindo para ficar. A cidade de Redstone Creek cheirava a medo. Cole sentiu isso antes mesmo de desmontar do cavalo um baio velho e paciente chamado Judas, que havia sobrevivido a mais tiroteios do que a maioria dos homens. O medo tinha cheiro próprio, suor antigo misturado com madeira podre e uísque barato. Era o cheiro de uma cidade que havia aprendido a baixar a cabeça. O motivo do medo chamava-se Harlan Voss. Voss havia chegado 2 anos antes, com 12 homens, um sorriso de cobra e uma escritura falsa para metade das terras do vale. Em 3 meses, a outra metade havia mudado de mãos, menos alguns por compra forçada, alguns por incêndio, um pelo método mais permanente de todos. O xerife da época, um homem honesto chamado Pruitt, havia sido encontrado no rio com 3 balas nas costas. Desde então, o distintivo havia passado por 2 homens indicados pelo próprio Voss. Cole sabia de tudo isso porque a filha do xerife, Pruitt, havia cavalgado 40 milhas para encontrá-lo numa cidade chamada Dulce. Ela se chamava Ada, tinha 22 anos e olhos que não pediam menos, exigiam. A cantina de Redstone Creek chamava-se Joker's Palace, um nome otimista para um lugar que cheirava a vômito e desespero. Cole empurrou as portas de vai-vem com o ombro esquerdo. O direito estava ocupado, ficando livre para o coldre, e caminhou direto para o balcão. O barman era um homem gordo com bigode de morsa e olhos que calculavam probabilidades de sobrevivência. Toda vez que um estranho entrava, ele avaliou Cole em 2 segundos e serviu o uísque sem ser pedido. Novo na cidade? Perguntou, com a entonação exata de quem espera que a resposta seja não. De passagem, disse Cole. Muita gente diz isso, muita gente mente. O barman tossiu numa toalha de pano. Na mesa, ao fundo, 3 homens com estrelas de latão no peito jogavam cartas sem olhar para as cartas. Olhavam para Cole, deputados de Voss. Cole os contou sem virar a cabeça, usando o espelho manchado atrás do balcão. 3. Um com espingarda apoiada na parede, 2 com revólveres na cintura, esquerda, destros ambos, pelo jeito que seguravam os copos. Harlan Voss, disse Cole, em voz alta, o suficiente para a sala inteira ouvir. Preciso de uma conversa com ele. O silêncio que se seguiu tinha textura, era o silêncio de pessoas prendendo a respiração ao mesmo tempo. Um dos deputados empurrou a cadeira para trás. Era o mais alto dos 3, com uma cicatriz que cortava o lábio superior em 2. Voss não conversa com ninguém que ele não convidou. Então, disse Cole, virando devagar para encará-los. Ele vai ter que abrir uma exceção. O tiroteio começou antes que qualquer palavra pudesse ser dita. O som seco das armas ecoou pela cantina, ricocheteando nas paredes de madeira e nos copos de vidro. Cole se abaixou com a precisão de alguém que havia visto mais batalhas do que deveria contar. Cada passo, cada movimento parecia coreografado. Os Colt 45 cuspindo pólvora
e fogo com cadência mortal. O barman se jogou atrás do balcão, mas um tiro perfurou a madeira, espalhando fragmentos de vidro e uísque pelo chão. Judas relinchava do lado de fora, batendo os cascos contra a poeira, sentindo a tensão, esperando o momento certo para entrar em cena. 2 dos deputados foram atingidos antes de reagirem, caindo com gritos curtos, surpresos pela velocidade de Colin. O terceiro, o mais alto, com a cicatriz que dividia seu lábio superior, recuou, mas não podia fugir tão rápido quanto Colin, enquanto Judas permanecia imóvel, pronto para avançar no momento certo. O rancho estava quase vazio, exceto pelo som de passos pesados e a risada fria de voz vindo do celeiro principal. Cole avançou, entrando na sombra do galpão, onde o calor do sol não chegava. Voz estava lá, apoiado contra a porta, o sorriso de cobra no rosto, uma pistola Colt em uma mão e a outra segurando um charuto que queimava lentamente. Atrás dele, alguns capangas se preparavam para reagir, mas Cole não deu chance. Cada movimento seu era mortal, cada respiração sincronizada com o ritmo da batalha. Achei que você não viria, Cole, disse Voz. Voz arrastada, cheia de desprezo. Sempre achei que os covardes sobrevivessem mais tempo. Cole não respondeu, apenas sacou os Colt 45 com uma cadência que transformava o movimento em pura arte letal. O primeiro tiro atingiu a mão de Voz, derrubando a arma. O segundo acertou o chão perto dele, espalhando estilhaços de madeira e terra. Voz recuou, mas Cole avançava, cada passo firme, cada tiro calculado, aproximando-se do homem que havia trazido tanto terror para Redstone Creek. Isso termina hoje, disse Cole, firme, a voz ecoando pelo celeiro. O olhar dele não tinha medo, só justiça. Voz gargalhou, mas era um riso curto, nervoso, enquanto percebeu que os dias de impunidade haviam acabado. Cole não hesitou. Um disparo certeiro, o som seco da pólvora e Voz caiu, a expressão de surpresa congelada no rosto. O cheiro de charuto queimado e pólvora pairava no ar. A cidade de Redstone Creek, que havia se acostumado a viver com medo, finalmente sentiu a mudança, menos o poder de um homem que não se curvava diante da injustiça. Cole saiu do rancho, os Colt ainda nas mãos, respirando fundo. Judas relinchou, batendo os cascos na poeira. O sol ainda queimava, mas agora parecia diferente, menos cruel, quase como se reconhecesse a justiça que tinha sido feita. Redstone Creek sabia, o homem que chegara em silêncio, com passos de pássaro e olhos de águia, havia mudado tudo. Cole Danner tinha vingado o xerife Pruitt, derrotado Harlan Voss e deixado uma mensagem clara para qualquer tirano que ousasse pisar naquela terra. Ninguém se esconde para sempre do que é certo. O vento levantava a poeira do vale, levando consigo os ecos do tiroteio, das mortes e da justiça. Cole e Judas desapareceram lentamente na estrada que levava a Dulce, deixando para trás uma cidade que finalmente respirava sem medo. Mas a lenda de Cole Danner, o homem que enfrentou Voz e venceu, estava apenas começando. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.